Botafogo vai receber valor da multa e Gregóry assinará contrato com o Al Rayyan por 5 anos. Novo Horizontino não se anima com proposta do Botafogo por Dantas e avisa: ninguém vai sair daqui por estar infeliz. O Botafogo estaria preparando uma despedida para o Gregóry para esse jogo contra o Vitória. Nada mais justo, né? O Gregóry é ídolo do Botafogo, foi importantíssimo, fez o gol do título brasileiro no ano passado, então frustração dele ter saído à parte, merece homenagem sim. E o Botafogo termina o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, como um dos poucos times, né? Um dos 3 times com a melhor defesa, sofrendo apenas 3 gols. Isso é muito mais agora, tem Band Esporte, tem ESPN, né? Tem muito conteúdo para você aqui. Então bora de conteúdo, bora assistir aí tudo sobre o Fogão e se informar, tá? Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, Live Pix, Pix do canal, aqui embaixo tem o Pix, tem o Instagram, o canal Reserva, o canal principal, tem Jet Sport, tem muita coisa para vocês. E se puder apertar em Hypar, se aparecer aqui embaixo o botão para você, aperte Hypar, dê moral pro canal, tamo junto, bora pro vídeo. Que marca a estreia do novo técnico David Ancelotti. O Botafogo finalizou nesta terça-feira a preparação para o jogo contra o Vitória, que acontece nesta quarta no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Na tabela da competição nacional, o Glorioso é o 6º colocado com 21 pontos somados. O Botafogo chega para essa partida depois de vencer o Vasco por 2-0 no último fim de semana, também pelo Brasileirão. Para esse duelo diante do Vitória, a expectativa por David Ancelotti estar à frente da equipe, dessa vez como treinador. O nome dele foi publicado no bid da CBF na tarde desta terça-feira, portanto já está regularizado e pode então estrear como treinador do Botafogo. Lembrando que na partida contra o Vasco, ele assinou a súmula como auxiliar de preparador de goleiros e conseguiu ficar no banco de reservas. Tem que ser uma equipe que sabe ganhar de distintas formas, mas claramente queremos ser uma equipe que joga um futebol vertical, um futebol que gosta aos torcedores do Botafogo. Uma outra informação do Botafogo é em relação ao Thiago Almada. O Glorioso acertou a transferência do jogador para o Atlético de Madrid, da Espanha. O argentino vai passar por exames médicos nos próximos dias e, se aprovado, vai assinar contrato com o clube espanhol. A transferência gira em torno de 30 milhões de euros, cerca de 194 milhões de reais. Lembrando que o Thiago Almada estava emprestado ao Lyon nos últimos meses. Vamos colocar as prováveis escalações na tela de Botafogo e Vitória. David Ancelotti deve escalar John, Vitinho, Caio Barbosa, Alex Telles, meio campo Gregóry, Marlon Freitas, mais à frente Savarino, Arthur Montoro e Arthur Cabral. O Vitória deve ter Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu, Zé Marcos, Maicon Jesus, meio campo Ricardo Hiller, William Oliveira e Ronald, lá na frente Mateuzinho, Lucas Braga, Osvaldo e Renato Kaiser, com o treinador Fábio Carille em sua segunda partida. Léo, o David acertou o Caio, parece, porque fez um jogo na estreia do David e foi muito bem o Caio, mesmo chegando agora. O Gregóry deve estar de saída, como nossos companheiros do Globo Esporte acabaram de dar informação, deve ir mesmo para o Al Rayyan, e aí é um desfalque importante para o David. Mas lá na frente o Montoro, por exemplo, foi muito bem no fim de semana. E o Arthur Cabral fez gol. Sim, o Montoro fez um grande jogo contra o Vasco. Acho que foi o grande destaque da vitória do Botafogo. E, aliás, o menino, já com o Renato Paiva na Copa do Mundo de Clubes, teve alguns poucos minutos. Quando jogou bem, e aí, diante do Vasco, acho que a gente teve a prova de que é um jogador para a gente ficar de olho nos próximos jogos. De repente, para ajudar um pouquinho o Savarino, que para mim tem um momento de oscilação, não é um grande 2025 do Savarino, foi muito decisivo na temporada passada no time comandado pelo Arthur Jorge. É um trabalho novo, acho que ainda é difícil para afirmar que o David Ancelotti já tem uma influência grande
entende no que é esse Botafogo, para a gente entender quais são os sinais do novo trabalho. Acho que ainda é muito cedo para isso. Veremos o que o Botafogo vai conseguir produzir diante do Vitória. Uma coisa eu posso te falar, ele não vai poder colocar esse time muito para só se defender, que o Textor não gosta. Pois é, tem que jogar no Botafogo Way, né? Da maneira do Botafogo se comportar um jogo para frente. Mas ele mesmo disse nesse trecho que a gente mostrou que precisa ser um time vencedor e vencer de diferentes maneiras. Em alguns jogos, não necessariamente você vai conseguir dar espetáculo, especialmente contra adversários no futebol brasileiro que estejam num outro estágio de trabalho, concorrentes ao título, que tenham tanto material humano quanto o Botafogo, mas que já tenham um trabalho mais avançado. E aí posso citar neste momento, veremos como vai se desenvolver o trabalho dele, mas neste momento falo aqui de Flamengo e Palmeiras principalmente. Quando você enfrenta um adversário desse, é difícil que você tenha o controle das ações, dite o ritmo das partidas. Eu, particularmente, não acho que a melhor opção para o Botafogo fosse a demissão do Renato Paiva. Acho que ele fez um bom trabalho, um ótimo trabalho na Copa do Mundo de Clubes. Venceu o Paris Saint-Germain, fez jogo duro contra o Atlético de Madrid. O Botafogo era a carta fora do baralho para muita gente. Eu não tinha a expectativa de que o Botafogo fosse classificar e tinha que ser daquela forma. Sim. Se fosse sair para trocação com o Paris Saint-Germain e com o Atlético de Madrid, ia ficar muito difícil. Tenho minhas ressalvas, não acho que foi um jogo que o Botafogo foi tão defensivo assim quanto muita gente colocou diante do Palmeiras. Acho que poderia ter ameaçado mais a meta defendida pelo Everton, mas também o Palmeiras não criou um caminhão de chances naquele dia. Um jogador da categoria do Paulinho foi lá e decidiu o jogo na prorrogação. Tivesse o Botafogo vencido aquele duelo com o Palmeiras, jogando daquela mesma forma, o Renato Paiva teria sido demitido? Eu duvido. Eu também duvido. Agora, o Vitória do outro lado tem um confronto duríssimo pela frente. O Botafogo, como você falou, um desses times que estava embalado também, que está embalado. Tem o Fábio Carille ali de novidade, mas não tem convicção, como a gente falou, na direção do Vitória em trocar um treinador depois da parada da Copa do Mundo de Clubes. E essa é a realidade do Vitória, Léo. Esse é o elenco do Vitória, vai sofrer até o final. E o Vitória mexeu bastante no elenco na parada, né? Muitas saídas, chegadas, e não soube aproveitar esse tempo. Se a decisão parecia inevitável, se a demissão do Carpini parecia bater a porta, que tivesse feito isso antes da parada para a Copa do Mundo. Você contrata um novo técnico e tem um mínimo tempo ali para que ele consiga acertar esse time. O Carille não vai ter esse tempo à disposição e terá que conseguir resultados para ontem. O filho do homem apresentado, então, agora novo técnico do Botafogo, David Ancelotti. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o Rio, de novo com o Rodrigo Jufo, mas agora com informações do Fogão. O Botafogo, que também esteve no Mundial de Clubes, já voltou para o cenário do futebol brasileiro, e o Jufo chega com informações do Botafogo. Tudo bom, Jufo? Seja bem-vindo de volta. Voltei, Suman, tudo bom? Bom dia a todos os amigos do Sport Center. David Ancelotti já apresentado num bom e claro português, como deu para ver aí. Ele falando que aprendeu aí em poucos meses a falar a língua, acho que nem 2 meses, já está falando muito bem português, e ele espera falar muito bem português com os jogadores, né? Já estreando oficialmente, assim, como auxiliar técnico no banco no clássico contra o Vasco. O Cláudio Caçapa foi oficialmente ali no papel o treinador do Botafogo nessa partida, mas o David estava no banco ali passando instruções para o Caçapa poder levar ao time no campo. E o David Ancelotti agora o Botafogo corre para ter ele no bid. É esperado que no final da tarde, hoje à noite, ele já apareça no bid para poder estar à disposição e poder estar comandando o Botafogo na partida de amanhã no Newton Santos contra o Vitória. E aí, falando sobre esse momento do time, esse retorno do Mundial, John Textor afirmou também que o David Ancelotti vai ter total autonomia no trabalho. Ele disse, até brincando, que ele vai poder pintar o quadro da forma que ele quiser, vai poder montar o time. O John Textor, que sofreu algumas críticas depois da demissão do Renato Paiva, que ele teoricamente teria dado influência na equipe, querendo escalar a equipe que Renato Paiva deveria pôr em campo o Botafogo, mas agora ele desmente isso tudo e diz que o David Ancelotti vai ter autonomia.
E essa autonomia agora também no mercado. Gregory, a princípio, sairia do Botafogo, mas agora o time do Al Rayyan mudou a forma de pagamento, não vai ser mais à vista, então o Botafogo recuou com esse negócio. O Thiago Almada vai ser vendido lá no Lyon para o Atlético de Madrid, uma parte do dinheiro também pode vir para o Botafogo. O Barreira chegou do futebol colombiano, jovem, ainda 19 anos, já está no Rio de Janeiro realizando exames médicos, e o Barbosa também recebeu uma sondagem do futebol árabe e pode ser que uma proposta chegue nos próximos dias ao Botafogo. Então esse cenário aí do mercado, além do desempenho esportivo, o David Ancelotti vai ter que lidar com saídas e chegadas no Botafogo, Suma. É uma tacada genial do Botafogo ou você tá com a pulga atrás da orelha? É uma aposta. É uma aposta. Agora, sim, o cara tem um currículo de auxiliar técnico do pai dele e por vários clubes vitoriosos, né? Vitoriosa. Ele ajudando na administração do elenco. É claro que o pai à frente, há um respeito maior dos atletas, mas eu vi várias vezes ali ele orientando os jogadores, ele no dia a dia dos treinamentos. O Zé Elias, a gente até falou sobre isso. Não é que eu estava contra o Zé Elias, né? Eu entendi o que o Zé Elias falou, que muitas vezes quem dá o treinamento é ele, e é verdade, às vezes treinadores de nome, assim, já com uma certa idade, eles nem ficam muito no campo, participa do planejamento do treinamento, mas quem executa são os auxiliares técnicos. A minha fala naquela, não contestando o Zé, e contestando no caso... Vovozinho, fica tranquilo, vovozinho, você mora no meu coração. Por ter... Você é meu parceiro, mas às vezes você fica do lado do Pascoal contra mim, mas tudo bem. Aí, assim, é só pra provocar, ele gosta de tumultuar, ele gosta de tumultuar também, viu? Tô de olho nele. Não é fluxicheiro não, eu trabalho há muito tempo com ele. Ele fica me dando uns carrinhos de vez em quando. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, na hora do tumulto, na hora que o bicho pega, tinha o pai dele ali. Agora não, vai ser ele na frente para tomar as decisões, para gerenciar e tudo, aquilo que a gente estava falando anteriormente. É preciso ele ter um staff, um diretor de futebol, porque ele é jovem, não está ainda acostumado com essa coisa dele estar na frente para isso tudo, mas eu já gostei do seguinte, eu sou Botafogo, eu estou com Botafogo, o meu pensamento é com Botafogo, ou seja, a seleção brasileira até o final do ano, não tenho nada a ver, é meu pai, claro, vou bater papo com ele, vou estar junto, família, que ótimo, que maravilhoso estarem próximos, mas o foco dele é o Botafogo, é treinar o Botafogo, e é uma oportunidade, aí eu concordo com ele. Que oportunidade para ele estar num clube grande, atual campeão da Libertadores e brasileiro, com um bom elenco, perdeu, mas tem bom elenco, e que o tal do John Tex não atrapalhe ele mais, tá? Porque meu time joga mais do que esse, por isso que eu vou mandar ele embora. Não é isso. Deixa o cara trabalhar, deixa o cara organizar e, se possível, dá mais peças para ele, né? Para que ele possa levar o Botafogo a brigar pelos títulos também. Eu acho que tem condição. O Botafogo tem um bom time. E olha que com um detalhe, né, Zé? De novo é um Botafogo que, se no começo do ano perdeu peças fundamentais, agora perde peças importantes também. Já falamos aqui da saída do Igor Jesus, foi embora. O Jair e o Gregory pode estar saindo também. É outro jogador importante. Que foi fundamental para esse Botafogo, né? E quando ele não joga, o meio-campo do Botafogo é diferente. O Marlon sente ali a falta desse jogador, né? Mas eu acho que é questão de construção de elenco. O Botafogo tem bons profissionais para fazer ali análise de desempenho, o scout, né? Que tem todos os dados, pesquisa sobre jogadores, para poder suprir essa ausência. Porque acho que já era esperado, né, William? O Arthur Jorge, desde o ano passado, já vinha falando com o Gregory, queria levá-lo, tal. Eu acho que o Botafogo segurou até o Mundial. Agora, precisa acertar algumas coisas ali pontuais para ele poder dar uma sequência. Porque eu acho que o elenco do Botafogo é um bom elenco. Sim. A gente não sabe se o lateral esquerdo, como é que chama? O Cuiabano, né? Se o Cuiabano vai permanecer ou não sabe ainda. Mas o lateral, o elenco do Botafogo tem boas peças. E posso só falar uma coisa legal, William? Vai lá. Assim, eu aprendi na Alemanha, o manager da Alemanha falava assim, um dos maiores respeitos que você pode demonstrar para o país onde você se encontra é se esforçar e falar a língua, né, do país. Porque você mostra para as pessoas que você respeita, que é uma forma que
você demonstra, né, esse respeito. Boa, Pô, Zé. achei muito legal, meu. Achei muito legal. Primeira entrevista dele, falando em português, tentando se comunicar, falando português perfeito. Ele tem uma entrevista, ele foi trabalhar no Bayern de Munique, deu entrevista em alemão também. Né? Então, assim, é muito legal esses exemplos positivos aí para essa geração que está chegando aí. Né? Sem dúvida. E professor Celso Zelt, o homem fala português maravilhosamente. E o torcedor do Botafogo quer que ele dirija o clube maravilhosamente também. É isso aí. Bom, já é o primeiro passo, coisa que o chefe dele não faz, né? O chefe dele não fala português. Mas ele chega bastante comprometido e preocupado com essa história de não estar tão comprometido em função daquela liberação para a seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Então você vê nesse primeiro momento essa preocupação. De alguém muito preparado, ele é um teórico que está caindo na vida prática, né, gente? Quando a gente falar da estreia dele de fato, porque ele ainda não estreou por questões de mídia, embora já seja o trabalho dele... Não estreou, mas já estreou. Não, Oficialmente não, mas já estreou. E é mais do que estreia pelo Botafogo, né? Estreia como técnico de futebol. Fora aquelas partidas esparsas que ele fez pelo Napoli, é muito pouco, né? Então agora que nós vamos ver a valência dele de vestiário. Eu acho que falar a língua dos atletas já é um primeiro passo. Você nota uma preocupação sobre isso. É um cara muito inteligente, né? Muito preparado na teoria. Houve um tempo em que a gente tinha técnicos muito empíricos, ex-jogadores, ídolos, aquele cara que tapava buraco e às vezes era efetivado dentro do clube. Hoje nós temos uma outra estirpe de treinadores, aqueles que se prepararam na teoria e que caem na vida prática. Eu sempre lembro o caso do Silvinho, no Corinthians, agora na Albânia, fazendo um belo trabalho. Era alguém que primeiro se preparou para depois enfrentar a vida prática, né? É o caso do pequeno Ancelotti também. Pequeno perto do papai, né? Ancelotino. Mas o problema nesse caso, né, é como um técnico que chega no começo de temporada, no meio de temporada, primeiro trabalho no futebol brasileiro e sul-americano, vai lidar com todas as adversidades que a gente tem por aqui. O Fortaleza até citou isso, né, na homenagem ao Vojvoda. Ele chegou aqui como um desconhecido, um técnico que não tinha tanto lastro internacional, e no primeiro trabalho no Brasil deu muito certo. Pode acontecer, mas é a exceção à regra, porque esses desafios, por mais que ele já tenha demonstrado boa vontade em falar português, já se comunique bem, o trabalho vai muito além. E, para mim, o principal é entender a dinâmica do futebol brasileiro, como lidar com o calendário, entender o nível de cobrança que ele enfrenta no Botafogo, porque o sarrafo do Botafogo é muito diferente do que era 2 anos atrás. O Luiz Castro, por exemplo, chegou nesse cenário de primeiro trabalho no futebol brasileiro com um plano muito diferente do David. O plano do Botafogo naquela altura era se estabilizar na primeira divisão, fazer um trabalho de médio e longo prazo para chegar no lugar onde chegou até de maneira muito rápida. Hoje, ele chega num time que é campeão da América, campeão brasileiro, que vem de uma participação no Mundial de Clubes e com a torcida com expectativas lá em cima. Então, para dar conta dessa responsabilidade, eu vejo que falta lastro, muito lastro ainda, por mais que a vivência como auxiliar seja muito positiva e válida, como o prof falou, a dinâmica de treinador só se aprende ali quando precisa tomar decisão, quando cai no colo dele uma gestão de vestiário como o Filipe Luiz está enfrentando agora no Flamengo, e essas adversidades é que vão provar se o David está pronto ou não, e o principal, com um holofote gigantesco em cima do Botafogo, por ser atualmente uma das principais equipes da América do Sul. Breler, e tem um detalhe também, o Botafogo parece a Casa de Irene, daquela música. Tem gente que vem, tem gente que vai. Ele está nessa entre-safra. Agora, essa pergunta aí é danada. Se ele é o cara para representar o Botafogo Way, eu não sei, ele nunca foi técnico. O que a gente sabe é que ele tem, né, Dom, que umas ideias assim um pouco mais arejadas lá na conversa com o pai, era o cara que queria ser mais faceirinho,
Mas não me parece o cara pronto e acabado para o tal do Botafogo Way, porque ele não tem experiências anteriores. Como é que a gente vai saber? É tudo na teoria. A teoria você tem. A teoria acho que dá para responder que sim, mas a prática é uma parte importante, a gente não tem a menor noção. Então, acho que qualquer contratação de jogador técnico sempre tem o risco da coisa não encaixar, de não dar certo e tudo mais. Quando você fala de alguém que ainda não tem um lastro, acho que o risco se torna maior. Não significa que vai dar errado. Não, pode ser que dê muito certo, como, a meu ver, ele tem um conhecimento, é um cara extremamente estudioso, na relação, ainda que não seja técnico, tenha sido técnico só agora, mas ele já viveu no vestiário de Bayern de Munique, de Real Madrid, então ele tem noção do que é vivenciar um vestiário com jogadores do maior nível possível. Acho que isso só não tem noção com ele, né? Exato. Ele até hoje só assistiu. Então acho que teoricamente é um cara com bagagem para fazer um grande trabalho. Só que a parte da prática não existe. Então isso é um ponto importante. O Botafogo faz uma escolha, para mim, que faz sentido dentro do ponto de vista teórico, mas arriscado do ponto de vista prático por conta dessa questão de falta de experiência. Ainda mais no contexto. Para o David é interessante estar aqui no Brasil, ainda mais com o Ancelotti aqui perto e tudo mais, até numa questão pessoal falando, mas se você olhar e pegando um dos principais times do Brasil, um dos principais orçamentos, mas por outro lado também é uma escolha bastante arriscada, porque ele pega um clube com pretensões grandes, o Breler lembrou bem, né, em relação aos objetivos do Botafogo são bem diferentes de 3 anos atrás, por exemplo, e num momento de muita mudança. Não só com ele no comando técnico, mas do time titular, se você voltar agora do time campeão da Libertadores no fim do ano, e brasileiro, mudou consideravelmente, sobretudo agora nessa janela. Então, e de jogadores que acabaram de chegar, e ele chega sem período de pausa, de poder trabalhar ideias, não, é só uma sequência de jogos grandes, de jogos decisivos, lutando por tudo que vai disputar. Então, o risco também é para ele, em relação ao nível do desafio que ele tem, com pouco tempo para trabalhar, acho que passa muito por aí. Eu gosto, teoricamente, da contratação, mas na prática vai ser um risco, e como eu falei, não significa que vai dar errado, mas se o trabalho dele for tão bom quanto o português, o torcedor do Botafogo pode ficar tranquilo. O Ancelotti filho, o Ancelotti Júnior, está garantindo aí um modelo de jogo com coragem, personalidade. É muito legal, né? Quando o treinador chega, não chegou igual o outro, peitinho estufado, né? Eu gostei muito falando quase português, né? Já mostrando... Deu show! Falando muito bem. Muito bem, respeito Deu show, ao Brasil, falando bem legal. Deu show, uma apresentação leve, tranquila, não quis, mesmo sendo o filho do técnico da seleção brasileira, não quis ser maior, melhor, mas... do que ninguém, isso que é o mais importante. Calmo, vamos botar o Botafogo com coragem, vamos respeitar esse estilo que o Botafogo tem, sabe? É um cara que vai chegar e vai querer passar despercebido, pelo que eu entendo, vai trabalhar. Isso, vai trabalhar. Não, e tem um bom material. Tá claro né? isso. Não vai querer dizer que ele vai chegar para resolver o problema do Botafogo, ele vai chegar para trabalhar e continuar dando sequência ou recomeçar o trabalho que o outro deixou. E a própria fala do texto, na apresentação dele, ele diz isso, que o Botafogo Way, ele fala até pro David, ele tá com um quadro em branco. A maneira que ele vai fazer esse Botafogo Way é ele que vai dizer. Então, assim, deixou ele muito à vontade, passou uma confiança, né, pro treinador, porque se escolheu ele é porque confia e, pelo visto, e com certeza, gostou do que ouviu, da experiência que ele tem em vários clubes europeus de grande porte e tudo que ele aprendeu com o pai. Então, acho que isso, obviamente que ele estando à frente é a primeira vez, mas ele tem muito conteúdo, né, para poder utilizar agora com a característica dos jogadores que o Botafogo tem. E tem outra, né? Depois do Mundial, os times brasileiros ficaram bastante em voga, né? E isso foi... O Botafogo tinha vencido o PSG, né?
antes do Chelsea na final. Então, assim, ele vem com uma perspectiva interessante, né? De trazer, ele tem um bom elenco na mão. O Botafogo tem feito aí algumas trocas. Parece que o Gregori não vai permanecer, mas trouxe aí o Montoro, que é uma grata surpresa. Precisa ver também outras peças, mas o Botafogo, por exemplo, no sábado contra o Vasco, vem de uma maneira organizada, né? Mantendo, já vinha o trabalho do Renato Paiva, embora alguns questionamentos, mas era um time que já tem uma base, né, o Sorato? Tem uma filosofia de jogo, se é que a gente pode chamar de filosofia de jogo, e aí o Ancelotinho, você sabe que vários alvinegros, amigos meus, quando eu vi, eu falei, gostei desse termo, Ancelotinho, estavam chamando de Ancelotinho, né, uma maneira carinhosa de chamar o David, né? E é bem interessante. É o primeiro clube que ele vai dirigir, um clube importante no mundo pela história do Botafogo. É isso? Ancelotinho estavam chamando. Não sei porque esse negócio é Ancelotinho, né? Estão chamando ele de Ancelotinho, os alvinegros. Olha que beleza. Tem que parabenizar o John Textor, né? Esse sabe fazer, né? Tirar o chapéu para esse cara, tem que tirar. Não, o que ele tá fazendo no Botafogo, né? Não, e rápido, né? Essa recuperação rápida. Não é só questão, a gente sempre já falou algumas vezes aqui, né? Não é questão só de ter o dinheiro, né? Para você fazer o investimento. É fazer o investimento correto, nos jogadores corretos, nos treinadores corretos, quando não sai daquilo que ele imagina que o Botafogo pode se tornar ou se manter bem, ele corrige em conversa, se não puder na conversa, foi com demissão. Então, assim, é aquela coisa, é o dono do time e é o dono que sabe o que está fazendo. Agora, é claro que a gente tem que pontuar algumas coisas, até agora não se sabe, não é transparente a questão dos gastos, do balanço financeiro, a questão dos pagamentos. Quando um clube, ele se torna SAF, você tem pagamentos aí anteriores, dívidas que ficam às vezes pelo caminho, você tem, enfim... Tem toda aí uma legislação que ainda é nebulosa pela SAF do Botafogo, que não é tão transparente assim quanto deveria. Isso é algo que precisa ser questionado. Para além do campo e bola, que é perfeito, eu acho que ninguém questiona, né? De todas as SAFs, se a gente for comparar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, com o próprio Vasco, né? Que sofreu na mão da 777, mas a SAF do Botafogo à frente com o John Textor, do ponto de vista esportivo, ela realmente deu um salto. Trouxe de volta o Botafogo de glórias, de grande importância para o futebol brasileiro, mas tem esse outro lado que a gente não pode deixar de mencionar, de falar da questão da SAF no Brasil, dos balanços que não estão claros, não são transparentes, que precisam ser colocados, tem a questão do fair play, enfim. Tem uma série de coisas aí que a gente precisa aprofundar e não pode deixar de lado. E o Botafogo foi uma das melhores defesas, né, da Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo ficou aí ao lado de Monterrey, né, e River Plate como as únicas defesas a sofrerem apenas 3 gols na competição, que foi o gol do Seattle Sounders, o gol do Atlético de Madrid e o gol do Palmeiras, que eliminou o Botafogo nas oitavas. Fora isso, nenhum gol sofrido, por exemplo, contra o bicho-papão da competição, o PSG. O Botafogo teve uma participação até que dentro do limite do aceitável, né? Porque o jogo contra o Palmeiras foi inaceitável, mas de resto uma boa participação, uma participação honrosa, né? Que deu aí motivos pra gente ter orgulho de alguns jogadores. Barbosa, por exemplo, foi um monstro, o John foi um monstro, né? Entre alguns jogadores aí que a gente pode citar, que fizeram um mundial impecável. O Botafogo vai receber valor da multa e Gregori deve assinar contrato com o Al Rayyan por 5 anos. O Al Rayyan vai pagar a multa rescisória para tirar o volante Gregori do Botafogo e o jogador de 31 anos assinará contrato de 5 temporadas com o clube do Catar. 5 temporadas, 31 aí, mais 5. Vai sair de lá, se for cumprir o contrato, né, com 36 anos. Informa a Vene Casagrande nessa terça-feira. Lembrando, pessoal, mas é o Veneza que lá que errou outra vez. Mas eu tô lendo isso aqui várias e várias horas depois da primeira notícia sobre o pagamento da multa sair. E o Textor até agora não se pronunciou. E ele está no Brasil. Então, dificilmente deve ser mentira dessa vez, né? Aspas aqui. A proposta salarial do time dirigido por Arthur Jorge é irrecusável. Especula-se que Gregori vai receber cerca de 3 vezes mais do que recebe atualmente.
ele já havia recebido um reajuste quando renovou com o Botafogo em abril, ou seja, é um valor muito alto que ele já recebe e vai receber algo 3 vezes maior que esse valor que já é alto. Então não tem como segurar, né? Pagou a multa, o valor salarial é muito alto, vai sair. Segundo o GE, Jornal o Globo e o Globoesporte.com, o valor da multa rescisória de Gregóry caiu de 8 para 7 após o Mundial de Clubes. Devia ter ali algum reajuste da multa, né, depois de certos períodos. Então caiu 1 milhão aí na multa. Né, Gregóry será relacionado e deve fazer sua despedida no Botafogo nessa quarta-feira, né, contra o Vitória no Newton Santos. Agora, se será titular ou não, não sei. Eu talvez não escalaria ele como titular. Já negociado com outro clube. Cara, bota ele no banco, né? Deixa ele ali, faz uma homenagem para ele. Mas acho que botar em campo um cara que tá vendido já, eu não colocaria não. E aí, né, como eu falei de homenagem, site Botafogo encaminha a venda de Gregóry para o Arraián e prepara a despedida nessa quarta-feira contra o Vitória. Né? Tá aqui informações e tal. A reportagem ainda diz que o Clube Alvinegro prepara uma homenagem para o meio-campista na partida de quarta-feira contra o Vitória no estádio Newton Santos pelo Brasileirão, caso as condições do jogo permitam, né? Deve ser aquela questão de ficar no banco e aqui, o Gregóry deve ser relacionado, não deve começar jogando, dando lugar ao Alan, time titular. E aí a questão do se o jogo permitir, né, é entrar no segundo tempo. Estamos ganhando o jogo de 2-0. Né, já são 30 do segundo tempo. Põe o Gregóry, né, para ele entrar aí, ser homenageado, ser aplaudido pela torcida e se despedir, né, de forma mais honrosa. É aquilo, é o que eu falei, bota no banco de reservas. Se o jogo couber você botar o cara, você bota, senão não bota. Negociado assim, cabeça lá na Arábia já, eu não escalaria não. E o Novo Horizontino não se anima com a proposta do Botafogo por Dantas e avisa: ninguém vai sair porque não está feliz. Né? A proposta do Botafogo foi de 8 milhões de reais e não animou o Novo Horizontino, né? Que quer um valor maior e planeja negociar o jogador só após o final da Série B. Eles tinham proposto, né, que aceitasse o valor, mas só liberasse ele em dezembro e tudo mais. E o Botafogo quer um zagueiro para agora, né? Porque tá sem Bastos e vendeu o Jair. Né? Aqui tá a informação aqui, ó. Para sair do Novo Horizontino, se partir de qualquer atleta ou seu agente ou de seus representantes para outro clube, se tiver dinheiro do negócio, que a gente senta e conversa, dentro de um valor que a gente entenda ser justo. Ninguém vai prejudicar ninguém. Agora, sair porque não está feliz? Não. Eu também tenho muita coisa que não quero que eu faço. Eu tô dizendo que não vai sair porque tá fazendo força na barra, né? Então, a gente já entendeu. Eu, se fosse o Botafogo, partia para outra, né? Vai para outra peça do scout aí, que deve ter, sempre tem a lista de 10 por posição. Vai para outro e procura outro, porque já demonstraram que não querem liberar agora. Para liberar agora, vai ter que ser um valor muito acima do que eles estão, né, ali pleiteando como um valor de mercado pro cara. E aí você vai perder dinheiro. Procura outro cara, vai em cima de outro, porque os caras realmente estão forçando a barra. E aí você pegar o cara para receber ele só em dezembro, sendo que agora você tá só com um pantalhão pro lado direito de zaga, vale a pena não. Não é nenhum Maldini que a gente tá vendo não. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.